Vamos dar início à oitava aula do curso de Filosofia do Estado e o tema dessa aula será Poder e Violência em Hannah Arendt. E como de costume, vamos começar com algumas notas breves biográficas para introduzir essa grande filósofa alemã de origem judia que em 1937 perdeu a sua nacionalidade alemã, se tornou apátrida, condição na qual permaneceu até o ano de 1951, quando ela adquiriu a nacionalidade norte-americana, considerando que desde 1941 Hannah Arendt passou a viver nos Estados Unidos, foi uma dessas intelectuais alemãs que se viu obrigada a deixar sua terra natal e emigrou para os Estados Unidos, onde teve uma carreira importante como professora por lá. Bem, ela é conhecida por ser uma defensora do pluralismo político, uma pessoa que lutou contra o nazismo e que elaborou aquela que talvez é a mais famosa crítica daquilo que o nazismo representava, mas não só o nazismo, mas também o stalinismo, uma grande crítica dos regimes totalitários. Bom, do ponto de vista pessoal, tem um aspecto curioso da vida dela. Ela teve um relacionamento com o Martin Heidegger, que é um grande filósofo alemão do início do século XX, e que tinha uma posição política, aliás, diametralmente oposta dela. E também foi uma amiga muito próxima de Walter Benjamin, que a gente vai falar sobre ele, inclusive nesse curso. E também nessa aula eu vou comentar um pouco dessa relação, em relação ao tema do texto que eu vou discutir aqui, entre os dois. Bom, e foi também uma das pensadoras que mais contribuiu para o desenvolvimento do desenvolvimento dos conceitos políticos, para diversos conceitos do pensamento político contemporâneo. Ela é famosa por estabelecer várias dicotomias conceituais, A gente vai ver nessa aula de hoje a dicotomia entre poder e violência, mas ela é famosa também pelas distinções entre o público e o privado, entre a liberdade e o bem-estar, entre atividade política e produtiva e por aí vai. Bom, eu vou partir então para uma breve apresentação de algumas de suas obras, de suas mais importantes obras, começando por aquela que é talvez a mais famosa, publicada em 1951, que é essa que está aqui na minha mão, As Origens do Totalitarismo, que é uma leitura que Hannah Arendt fez do fenômeno do totalitarismo. Aliás, esse termo totalitarismo está muito associado ao trabalho dela, e ela analisa nesse livro tanto a experiência do nazismo como também do stalinismo, e vai tratar das principais características e, na verdade, é um esforço grande que ela faz na direção, assim, no sentido de tentar entender, porque esses fenômenos eles foram vistos como algo assim, incompreensível, algo absolutamente inédito, que não se acreditava que aquilo fosse possível, que a Segunda Guerra pudesse acontecer da maneira que aconteceu. E então ela coloca isso como uma questão da sua geração, ou seja, dar conta desse fenômeno, entender como foi possível que aquilo acontecesse. E é uma obra realmente espantosa, um trabalho de fôlego, que vai desenvolver noções como a questão do terror, a manipulação das massas, como funciona a propaganda nazista, etc. Enfim, é uma obra que foi escrita ainda no calor aí dos acontecimentos, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, e publicada aí no início dos anos 50. Bom, além das origens do totalitarismo, outra obra que vale fazer referência, importante, da Hannah Arendt, é A Condição Humana, publicada em 58, na qual Hannah Arendt vai tratar basicamente das atividades humanas fundamentais, que ela chama de vida ativa, e lá distinguir três atividades fundamentais: o labor, que é próprio da vida biológica, o trabalho, que é aquilo que produz as coisas artificiais, enfim, produz um mundo, portanto, artificial, e a ação, que é entendida como uma relação entre homens sem a mediação das coisas. Então, quando o homem age, ele deixa, digamos assim, de ser entendido como um escravo das necessidades, deixa para trás, então, o labor para exercer uma vida
livre, né? Ele faz uma transição, digamos assim, do oikos, que é esse espaço do privado, da necessidade, para a polis, que é o espaço público, né? Todos esses aspectos, né, tanto labor quanto trabalho, quanto a ação, tem uma relação com a política, mas na leitura que Hannah Arendt faz, a modernidade pode ser entendida como uma espécie de processo de redução do zoon politikon, né, esse ser político, para um animal laborans, né, um ser produtivo que trabalha simplesmente, uma redução, portanto, desse domínio, dessa esfera da ação, desse campo da atividade fundamental humana que é a ação, que é reduzida ao trabalho e ao labor, né? Enfim, então há uma redução da ação, uma redução do espaço público e um definhamento da política, dessa noção do espaço político e público. Bom, outra obra que vale fazer uma breve referência aqui é Sobre a Revolução, publicado já no início dos anos 60, que é uma obra na qual a Hannah Arendt vai fazer uma leitura da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, e ela vai defender, né, que a preservação da liberdade nesses processos revolucionários depende, sobretudo, da capacidade que as instituições pós-revolucionárias têm de interiorizar e de manter vivos seus ideais. A gente vai ver, inclusive na aula de hoje, no final da aula eu vou falar da leitura dela, da Revolução e da relação que a Revolução tem com a violência e com o poder. Bom, então vou deixar isso para depois. E outro livro que vale referência, muito interessante, é o Eichmann em Jerusalém, que é um conjunto, na verdade, de reportagens, de artigos que Hannah Arendt escreveu para um jornal norte-americano, o The New Yorker, sobre o julgamento do Eichmann, né, que era enfim, uma figura, um nazista que estava sendo julgado no tribunal em Israel. E lá ele é retratado, né, nos artigos que Hannah Arendt produz. O Eichmann, né, todo mundo esperava de uma judia, né, que tinha uma posição, obviamente, de combate ao nazismo, etc., que ela retratasse a figura de Eichmann como uma espécie de monstro moral, né, uma pessoa terrível. No entanto, não. Ela descreve Eichmann não como uma pessoa má, né, mas simplesmente como alguém terrivelmente normal, né, digamos assim, um típico burocrata, né? E uma das teses avançadas nessa leitura dela é chamada banalidade do mal, né? Ou seja, você não precisa de figuras malvadas, né, monstros morais, para explicar a maldade, né? Por exemplo, toda catástrofe produzida pelo nazismo, né? A leitura dela, obviamente, foi mal recebida pela comunidade judaica na época. Ela foi, inclusive, ameaçada de expulsão da universidade onde ela lecionava nos Estados Unidos, por pressão desses grupos. Mas é um texto que vale a pena ser lido, muito interessante para a gente entender melhor fenômenos tão cruéis como foi o nazismo, não a partir da maldade individual, mas sim de uma espécie de máquina, né, que torna banal a maldade, né, uma máquina de terror. Bom, então dito isso, vamos partir para o texto, que é aquele que eu selecionei para a gente conversar no nosso curso, que é esse livro da violência, ou sobre a violência, que foi publicado em 1969 nos Estados Unidos. Eu selecionei para a gente conversar aqui apenas o capítulo 2 e 3, e eu vou fazer então breves considerações sobre o primeiro capítulo desse livro. Antes, acho que merece uma breve contextualização para a gente entender um pouco melhor o contexto em que esse livro foi produzido e foi publicado, né? Isso considerando aí que a gente está falando dos anos 60, né, o final dos anos 60 nos Estados Unidos. Bem, o texto da Arendt foi escrito ainda no calor dos acontecimentos de maio de 68, né, pós-maio de 68, portanto no calor dos movimentos estudantis e do movimento negro nos Estados Unidos, assim como a guerra do Vietnã, as lutas anticoloniais, especialmente na África, e também a corrida armamentista nuclear, o avanço da Guerra Fria, etc. Então esse é o contexto, né? Havia, então, nesse momento, uma viva polêmica no meio intelectual em torno da violência, né? Sobre
o uso da violência como um instrumento da ação política, se seria legítimo ou não. E esse texto, então, foi escrito nesse contexto e, claramente, Hannah Arendt vai fazer uma defesa, né, na verdade, do poder contra qualquer instrumentalização da violência na luta política. Bem, nesse sentido, Hannah Arendt vai assumir uma postura bastante crítica em relação a algumas práticas ditas revolucionárias que eram adotadas na época, que defendiam o uso da violência como um instrumento de ação política, como uma arma revolucionária, segundo eles, e que grupos que foram aí conhecidos, chamados de nova esquerda, né? E muitos intelectuais da época apoiavam esses grupos e movimentos, o caso do Sartre, né, o filósofo francês, o caso do Marcuse, né, e outros intelectuais. A Hannah Arendt vai acusar essa nova esquerda de realizar uma apropriação incorreta de categorias que já estariam superadas no marxismo, conduzindo a vácuos de poder susceptíveis de serem ocupados por governos despóticos, né, uma espécie de gangsters que atuam como uma vanguarda iluminando a massa. A nova esquerda, na ótica de Hannah Arendt, seria inconsequente com a tradição que pretende retomar, que é uma tradição revolucionária, e seria marcada, na verdade, por um conjunto de incongruências e até mesmo, para usar a expressão da Hannah Arendt, por uma timidez teórica, né? Ou seja, não teria aprofundado de uma maneira mais consistente suas próprias bases teóricas, conceituais. Nesse confronto com a nova esquerda, a Hannah Arendt chega a relativizar a crítica ao imperialismo norte-americano, né? Ela adota uma postura meio de defesa dos Estados Unidos, ela diferencia, por exemplo, a política da guerra dos Estados Unidos e os totalitarismos de Hitler e de Stalin, ela não concorda com essa comparação e faz críticas tenazes ao movimento negro estudantil da época, né? Quais são esses movimentos? Os Panteras Negras, por exemplo, a figura de Malcolm X, um grande líder negro dos Estados Unidos na época, etc., que eram, enfim, lideranças e movimentos que defendiam a luta armada e defendiam boicote às eleições e que, segundo a Hannah Arendt, ameaçavam a paz norte-americana. Bom, e a Hannah Arendt ela tende, inclusive, a criminalizar esses movimentos contestatórios. Nesse texto, pelo menos, ela chega a esse ponto e, portanto, colocar como criminosos esses movimentos que apelam para o uso da violência. Ela critica o racismo do movimento negro, né, que teria uma oposição que acabaria reforçando a segregação social, e ela afirma também que o aparecimento de movimentos como o Black Power nas universidades norte-americanas estariam associados a um rebaixamento da qualidade, né, do padrão de qualidade acadêmico nos Estados Unidos, enfim, que esses movimentos acabam fazendo críticas, ataques à universidade, defendendo o uso de drogas, etc. Bom, em suma, a Hannah Arendt ela vê nesses movimentos uma preponderância, na verdade, destrutiva, não construtiva, né, mas sim destrutiva, uma violência que é incapaz de produzir algo novo, né, que é incapaz, portanto, de revolucionar no sentido político do termo. Ela rechaça, então, o espírito combativo de 1968, dos movimentos 68, cuja essa radicalização violenta teria como resultado apenas numa certa destruição da universidade, não na produção de um novo espaço universitário. E que criariam nada mais do que um mundo cada vez mais violento, né? Ou seja, não uma verdadeira revolução política. Isso aparece na primeira parte desse livro sobre a violência. Eu vou ler uma pequena passagem que ela diz o seguinte, né, que a prática da violência, como toda ação, transforma o mundo, mas a transformação mais provável é em um mundo mais violento. Está na página 51 desse livro. E outra passagem, reforçando para concluir essa apresentação da primeira parte do livro, diz ela: os estudantes da esquerda não são justamente aquilo que eles mais queriam ser, revolucionários. Eles não têm nenhuma vaga ideia do que seja o poder. O levante armado, por si,
ainda não levou a nenhuma revolução. Depois a gente vai ver isso no final da aula, eu vou voltar nesse tema, né? Como que a revolução envolve violência, mas nunca pode ser reduzida a mera violência, nunca pode ser conduzida, entendida como uma espécie de promoção ou glorificação da violência. Os estudantes, então, uma outra expressão que Hannah Arendt emprega, eles estariam serrando o galho sobre o qual estão sentados, né? Eles não apenas fracassam, né, nos seus objetivos de ação política, como eles não conseguem, ou seja, eles não conseguem aquilo que eles exigem, que eles pleiteiam, como eles inclusive se destroem. Daí essa ideia de serrar o galho em que eles mesmos estão sentados. Bom, claro que a posição de Hannah Arendt, que é muito enfática, né, muito incisiva nesse texto, em pleno anos 60 nos Estados Unidos, é claro que suscitou diversas críticas vindas sobretudo dessa nova esquerda, e ela tendeu então a ser vista por esses movimentos como uma pensadora que se americanizou, que se tornou antirrevolucionária, embora no livro sobre a Revolução ela na verdade defenda a Revolução, mas ela não identifica nesses movimentos propriamente revolucionários. Mas enfim, uma antirrevolucionária, uma reacionária do ponto de vista desses movimentos, que negam o imperialismo, isso em plena guerra do Vietnã, né? Como negar o imperialismo durante essa guerra do Vietnã, uma guerra claramente imperial. Enfim, e que superestima as virtudes da liberdade liberal, o mito da Constituição norte-americana, o American Way of Life, etc. Enfim, então, são várias as críticas que Hannah Arendt vai receber desses movimentos. Bom, um outro aspecto que eu queria mencionar, agora, antes de entrar na segunda parte desse texto, é como que a gente pode ver nas entrelinhas desse livro uma espécie de diálogo crítico, que é não declarado, porque não é nomeado, não aparece assim no livro, mas uma espécie de diálogo crítico com a posição que o Walter Benjamin vai defender em um texto muito anterior, dos anos 20 ainda, que é para uma crítica da violência, né? Que aliás é um texto que a gente vai ver nesse curso ainda, né? A gente vai fazer uma pequena inversão cronológica, né? A gente vai ver primeiro esse texto que é dos anos 60, depois a gente vai voltar no texto do Walter Benjamin, que é ainda dos anos 20, mas é porque o texto do Benjamin está claramente vinculado a uma linhagem mais crítica do pensamento sobre o Estado, do pensamento político, e por isso eu deixei ele para ser tratado junto com esses outros textos que vão ser vistos já nas próximas aulas. Mas seja como for, nesse texto da Hannah Arendt a gente percebe então um diálogo meio crítico, lembrando, né, eu disse isso já na apresentação da Hannah Arendt, que ela foi uma grande amiga do Walter Benjamin, e inclusive foi responsável, né, pela publicação de vários textos do Walter Benjamin. O Walter Benjamin teve uma morte, né, trágica, né, durante a Segunda Guerra Mundial, tentando fugir dos nazistas, né, na fronteira da França para a Espanha. Ele acabou cometendo suicídio, etc., isso num contexto de perseguição, e portanto morreu razoavelmente novo e tal. E Hannah Arendt foi depositária de vários ensaios, textos de Walter Benjamin, e foi responsável por organizar, inclusive, uma publicação importante nos Estados Unidos da obra do Benjamin, né? Esse livro que está ali na mão da Hannah Arendt, né? Iluminações, Ensaios e Reflexões, que são ensaios críticos do Walter Benjamin. E é curioso que não só Hannah Arendt não mencione Benjamin nesse livro sobre a violência, como ela não mencione justamente esse texto do Benjamin de 1921, que é o Crítica da Violência, né? Ou Crítica do Poder, que é um texto, como a gente vai ver na sequência, muito interessante e que está na contramão, né? Vai assumir uma postura radicalmente distinta daquela que a Hannah Arendt vai adotar nesse texto sobre a violência, né? Eles estão falando da violência, mas de perspectivas completamente diferentes. Acho difícil que a Hannah Arendt não tivesse conhecimento desse texto, né, dado que era amigo do Walter Benjamin, que publicou textos dele, mas é curioso que ela não faça referência, né, e também é curioso que no livro, né, Iluminações, também esse texto não esteja presente, né, o Crítica do Poder ou da Violência. Bem, não sei muito bem por que isso aconteceu.
Agora, a Hannah Arendt vai oferecer, né, agora voltando para esse diálogo oculto, digamos assim, não declarado entre os dois, ela vai oferecer nesse livro sobre a violência, o livro dela, uma espécie de resposta, me parece, ao Benjamin, uma resposta que recorre à tradição do pensamento político, portanto, distante da via que o Walter Benjamin vai adotar, que é uma via de certa ruptura com esse pensamento político, que ele vai se aproximar tanto do marxismo revolucionário como também de um certo messianismo judaico, né, isso no texto do Walter Benjamin. Já a Hannah Arendt não, ela se afasta tanto do marxismo revolucionário como também não tem nada de messianismo judaico, embora ela seja judia, de origem judaica, mas ela vai se voltar para essa, digamos, herança, para essas raízes do pensamento antigo, do pensamento republicano, sobretudo. A fonte do poder seria o povo para Hannah Arendt, o consentimento popular, enquanto o Walter Benjamin ele se esforça para unir poder e violência, né, inclusive mostrando que a palavra em alemão Gewalt, né, ela é ambígua nesse sentido, ela pode significar tanto poder estatal quanto violência, e vai defender o Walter Benjamin que o único modo não violento de viver em sociedade seria superando o direito, né, superando essa organização hierárquica estatal e os contratos e o direito, isso por meio daquilo que o Walter Benjamin, a gente vai ver na aula seguinte, ele vai chamar de uma violência pura, né, propriamente revolucionária. Para Hannah Arendt, não, ela vai numa linha completamente distinta e ela aposta no direito como um modo legítimo de solução de conflitos, e ela ainda crê na capacidade de auto-organização não violenta dos homens, né, e o fundamento do poder, portanto, por meio de contratos, de instituições políticas, etc., seguindo uma tradição republicana. Em suma, o texto, né, então, da Hannah Arendt, ele trata das origens da violência como expressão política, e ele vai tratar também da distinção entre violência e poder. Portanto, o contrário do Walter Benjamin, que vai tentar mostrar a identidade, de alguma maneira, ou a confusão entre eles. E a Hannah Arendt, então, agora partindo para o segundo capítulo do livro, então, ela começa o capítulo justamente dizendo que é a partir das experiências de seu tempo, em particular da violência, né, as experiências de violência no campo político, que é a partir dessas experiências que ela então vai, e que ela de alguma maneira expôs no primeiro capítulo do livro, é a partir delas que ela vai refletir sobre a questão e ela vai, para começar a reconhecer que a violência permanece ainda um problema extremamente obscuro, ou seja, que ainda falta ser melhor esclarecido no pensamento político, o que é a violência. E a Hannah Arendt vê aí um grave problema de teoria política, que ainda seria incapaz, em grande medida, de distinguir adequadamente noções fundamentais na ótica dela, que é o que ela vai fazer justamente nesse texto. Quais noções que precisam ser bem compreendidas e distinguidas, né, uma das outras, a noção de poder, a noção de força, a noção de autoridade, a noção de violência, né, basicamente essas. E esse problema, então, revela mais do que uma linguagem descuidada e confusa para Hannah Arendt. Isso aponta para o fato de que o pensamento político ele tendeu, assim, ele quis minimizar a importância disso, dessas distinções, porque parecia que só uma coisa importava, o fato da dominação, ou seja, quem governa quem. De partida, então, Hannah Arendt percebe que é comum se estar de acordo, por exemplo, com a ideia de que a violência seria a manifestação mais flagrante de poder, né? Ou seja, quando a gente pensa em poder, a gente pensa algo que é da ordem da violência, né? Que se expressa violentamente, pela força, né? E que essa maneira de pensar seria comum tanto à esquerda quanto à direita, né? Então esse erro, essa confusão, segundo Hannah Arendt, atravessa os diferentes espectros políticos, ou das posições políticas, ideologias políticas. Essa tendência, de ver a violência como uma forma básica do poder
é bem ilustrada por Max Weber, justamente. A gente viu isso na última aula desse curso. A Hannah Arendt ela vai criticar também os movimentos da nova esquerda por acreditarem ser a violência a essência de todo poder. A gente viu essa definição do Weber, essa relação entre justamente o que é poder, essa capacidade de dominar, de ser obedecido, etc. A definição que o Weber faz de Estado, Estado tem a ver com o uso da força, da violência no território, exercício de um monopólio do uso da força é característico do Estado moderno. Então, em Weber, o elemento da força, do uso da violência, é fundamental na definição do poder e do Estado. É justamente contra essa tradição que a Hannah Arendt vai argumentar nesse texto. O objetivo dela é justamente rever essa espécie de senso comum do pensamento político, de tão difundido que isso é. E a Hannah Arendt, então, se afasta dessa definição célebre do Weber, segundo o qual o Estado seria uma relação de homens dominando homens por meio da violência legítima, ou que é considerada como legítima, como a gente viu na aula passada, que eu tratei de Max Weber. E ao pensar assim, a Hannah Arendt, então, ela diz que é preciso simplesmente concordar com Marx, porque se a gente pensasse como Weber sugere, diz ela, a gente deveria então simplesmente concordar com Marx e dizer que o Estado não passa de um mero instrumento de opressão nas mãos das classes dominantes, um instrumento de dominação de classe. Mas não é essa a via seguida pela Arendt, e não porque ela vai optar por rever a própria definição de poder, ela vai se afastar desse senso comum e vai propor uma explicação, segundo ela melhor, de como o poder e a violência se relacionam e se distinguem, inclusive, essencialmente aos olhos dela. Então, na sequência, vou tratar aqui justamente do que ela entende por poder e do que ela entende por violência. Começando pelo poder, é comum se definir poder como a capacidade de dominar, como acabei de dizer, de fazer com que os outros ajam como eu quero, de fazer valer minha vontade, o que envolveria então a possibilidade de impor aquilo que se quer, a própria vontade, contra qualquer resistência. Isso está muito claro no pensamento do Weber. Em suma, a essência do poder residiria nessa efetividade do domínio, de dominar, o exercício desse domínio. A Hannah Arendt reconhece que é tentador, diz ela, pensar o poder em termos de comando e obediência e assim equacionar poder e violência, ou seja, tratar como se fosse uma coisa só, poder e violência. Em suma, então, o que ela vai fazer é ir na direção contrária e ela vai se perguntar, é comum as pessoas, aliás, simplesmente se perguntarem quem manda em quem e tomar o poder como um sinônimo da violência, que é o que essa tradução, o senso comum, faz. Assim, diz ela, poder, vigor, força, autoridade e violência seriam simples palavras para indicar os meios em função dos quais um homem domina o homem. São tomados por sinônimos porque têm a mesma função. Qual função? A função de domínio. A Arendt, então, o que ela faz? Ela propõe retomar uma outra tradição, seguindo uma outra direção. Qual tradição que ela vai retomar? O pensamento político antigo, greco-romano, a noção de isonomia ateniense e também a noção da civitas romana, na qual o poder seria fundado no consentimento, não na violência, portanto, não nessa relação de mando-obediência. Diz Hannah Arendt, isso na página 34, quando a cidade-estado ateniense denominou sua constituição uma isonomia, ou quando os romanos falaram de uma civitas como uma forma de governo, tinham em mente um conceito de poder e de lei cuja essência não se assentava na relação de mando-obediência e que não identificava poder e domínio ou lei a mando. Bom, fim da citação. Então, a ideia de república, a palavra aí romana, civitas, ela nasce assim, segundo Hannah Arendt, de uma forma de governo que põe fim ao domínio do homem sobre o homem e que, repousando, portanto, o direito no poder do povo. Fala-se assim, no seio da República,
não de uma obediência aos homens, mas sim de uma obediência às leis. Né? Obedece-se às leis. As leis às quais demos o nosso consentimento. Né? Então, todas as instituições políticas nessa tradição seriam manifestações e materializações do poder, de um poder vivo, na verdade, do povo, que é sempre reafirmado. E elas, essa manifestação viva do poder, ela se deteriora tão logo o povo deixa de apoiá-las. Né? Então, ela precisa de uma reafirmação, reativação contínua para se manter viva. Né? O poder precisa disso, desse investimento permanente para se manter vivo. Diz Hannah Arendt, as instituições petrificam-se e decaem tão logo o poder vivo do povo deixa de sustentá-las. Né? Portanto, todo governo, para Hannah Arendt, depende do consenso, do consentimento do povo, não apenas no regime democrático. Até mesmo o tirano depende desse apoio, ainda que ele seja pouco numeroso, depende disso. Por isso, a tirania, segundo Hannah Arendt, é a mais violenta das formas de governo, porque é a menos poderosa. Justamente porque lhe falta esse poder, esse consentimento, ela precisa se valer pela força. Então, o poder depende do pacto ou do acordo que mantém os cidadãos vinculados entre si. Né? E esse poder, então, ele desaparece ou ele se enfraquece quando os indivíduos se afastam e rompem as relações por meio da violência. Então, o poder, ele depende, assim, de uma constante atualização por meio, não da força, né, mas uma atualização por meio de palavras, por meio do discurso. E o poder, então, se baseia tácita e explicitamente no número daqueles que concedem apoio e consentimento, e não nos meios de violência, como se diz, como tradicionalmente se diz. Assim, a tirania é a forma de governo mais impotente que existe, com um mínimo de poder e um máximo de violência. Enfim, poder, então, para resumir a definição de Hannah Arendt, é entendido como a capacidade humana de agir em concerto, de agir em conjunto. O poder é o resultado de uma ação coletiva. O poder se origina, como diz Hannah Arendt, de um falar uns com os outros. E o poder, ao contrário, morre quando as palavras são vazias e os atos são brutais. Cito Hannah Arendt, na página 41, o poder emerge onde quer que as pessoas se unam e ajam em concerto. E numa outra passagem, na página 27, diz Hannah Arendt, o poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo, pertence a ele. Deixa eu ver, está aqui a passagem, inclusive, deixa eu retomar. O poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo, pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Quando dizemos que alguém está no poder, estamos na realidade nos referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa investida de poder por um certo número de pessoas para atuar em seu nome. No momento em que o grupo de onde originara-se o poder potestas in populo, sem um povo ou um grupo, não há poder. Então, quando esse poder desaparece, o seu poder também desaparece. Fim da citação. Mas, só para finalizar esse ponto, é importante deixar claro que Hannah Arendt não defende propriamente uma teoria do contrato. Ela não é uma contratualista propriamente dita, porque embora o agrupamento político seja baseado em convenções, ela não recorre a essa ficção hipotética do contrato social, e que envolve alienação, de parte da sua liberdade, seus direitos inatos e tal. Ela não recorre a essa ficção, porque para Hannah Arendt o poder ele existe por si mesmo, sempre que os homens convivem na modalidade da ação e do discurso. Então, o consentimento político refere-se a esse interesse de tomar parte em um jogo político. E, portanto, no centro do fenômeno político, diz Hannah Arendt, encontra-se a alegria de agir e a certeza de poder mudar as coisas por meio dos próprios esforços. Essa é uma passagem do livro Crise da República, que ela publicou em 1972. Bom,
Então, dito isso, eu vou encerrar a primeira parte da aula e retomar na segunda parte com a noção de autoridade.